as grandes transformações, as grandes mudanças, as grandes ressignificações que a gente vive no nosso dia a dia, todas elas passam sempre por uma prova de fogo. Olha que interessante, o fogo, né? Então, quem não passa por essa prova de fogo, quem não vivencia essa prova de fogo, na maioria das vezes fica a vida toda da mesma forma. E olha só que interessante, isso é interessante vocês entenderem também, quem é mãe, né, e protege demais os filhos, quem se preocupa demais ali com as pessoas e não deixa elas crescerem, não deixa elas andarem para a vida, seguirem, né, para a vida. Então, e não que não deva cuidar, né, mas aquele cuidado excessivo, né, aquele cuidado excessivo que a gente trabalha muito no penúltimo módulo ali da formação, sabe? Como ajudar as pessoas, né? Então, se você evita que as pessoas passem pelas provas de fogo que ela tem que viver na vida, ela fica sempre a mesma. E muitos adultos, eles vão crescendo crianças, eles vão crescendo infantis, né? Uma mentalidade infantil que não pode sofrer, que não pode falar mal, que não pode falar de mim, que não pode acontecer nada de errado, que nada pode dar certo, que tudo tem que ser perfeito, que a vida é perfeita, que o relacionamento de casal vai ser perfeito, que eu nunca vou ser mandado embora do meu trabalho. Então, assim, galera, é isso que a gente tem que tentar entender. Também foi um pouco da live de ontem, da aula de ontem, né? Você entender que as situações que nós vivemos, as situações traumáticas que nós vivemos, né, as provas de fogo que nós vivemos, né, na maioria das vezes elas vão gerar para nós a transformação. Então, quando você evita essa prova de fogo a qualquer custo, você deixa de evoluir, você deixa de se transformar, você deixa de mudar. Então, você acaba sendo sempre a mesma pessoa, sempre com raiva, sempre mesquinho, sempre reclamando, sempre, sabe, comendo do mesmo jeito, se intoxicando, se inflamando, fumando, sabe? Só no Netflix. Então é o seguinte, pessoal, então essas provas de fogo, essas provas de transformação, né, que a gente passa pela nossa vida, ela vai nos moldando, ela vai nos fortalecendo. Mas quando a situação é muito traumática para a pessoa, gera um efeito inverso, tá? Gera um efeito. Aí, André de Dobrada no YouTube, legal, a galera do YouTube vai falando aí, tá? Se tá tudo bem o áudio. Então, assim, Lisboa, Portugal, a Europa tá vindo com peso, hein? Que legal, que legal. Coraçãozinho aí para Portugal, show de bola, nossas origens, né? Nós temos que honrar as nossas origens. Nós vamos fazer um curso ainda só sobre as nossas origens, como a gente honrar ali a nossa raiz. Então, pessoal, de repente, nós vivemos uma situação na nossa vida, lembra da aula passada? Nós vivemos uma situação traumática, Estados Unidos, né? Olha que legal. Nós vivemos uma situação que muitas vezes nós não temos reação. Lembra do papelzinho da caneta? Então anota agora. O que significa um trauma, Rodrigo? Todo mundo fala de trauma, mas o que seria um trauma? Né? O trauma é toda situação que você experiencia e que você não consegue conter. Então presta atenção nisso. Aquela situação que está acontecendo com você e você não consegue conter, então assim, conforme você vai vivendo, experienciando essas situações traumáticas que você não consegue evitar no momento, tá? O nosso subconsciente registra tudo aquilo. E olha só que interessante, o que é o principal neste momento é a sua percepção, é a sua sensação. O que você sentiu nesse momento de grande impacto? O que estava acontecendo ao redor naquele momento de grande impacto? Tudo isso vai ser registrado na sua mente subconsciente e você, quando experienciar de novo aquela situação, você vai ter uma resposta fisiológica do seu corpo, né? Então, essas provas de fogo podem ser perder um grande amor, pode ser perder um filho, perder um pai, perder uma mãe, perder o emprego, você perder todo o seu dinheiro. Quem nunca perdeu, né? E as sensações que você pode ter, as reações podem ser pânico, depressão, dor, fibromialgia, doenças autoimunes.
todas essas causas que nós vivenciamos, experienciamos durante a nossa timeline da nossa vida, nós renegamos a maioria das vezes. E nós não olhamos para aquilo com a sensação interna de querer realmente ressignificar, de querer olhar. A gente quer o quê? Evitar. Anota isso. Geralmente, nós queremos evitar aquilo que foi traumático. E sabe o que acontece quando você tenta evitar? O seu cérebro fica igual uma antena parabólica, tentando captar tudo no ambiente para reafirmar aquilo para você e você fugir, evitar e ter uma reação rápida àquele problema. Olha só que interessante isso. Então, nós sempre procuramos, dentro desse fogo que vai acendendo na nossa vida, a gente sempre procura fazer o quê com esse incêndio? A gente procura apagar. Então, muitas vezes a gente procura apagar da nossa memória, eu não quero mais lembrar daquele namorado que me traiu, eu não quero mais lembrar daquela situação que foi difícil para mim, eu não quero mais lembrar. Mas, como um remédio, né? Como um balde de água fria, você tentando jogar dentro de um vulcão que joga fogo a todo momento, assim, ele está jogando lava, e você tenta jogar um balde de água para cobrir aquilo que foi traumático para você, você toma um remédio, você não vai ao médico, você não vai para nutricionista. Cara, hoje, século 21, se você ainda não foi numa nutricionista, pelo amor de Deus, você está atrasado, você precisa. Se você não passar por uma sessão integrativa hoje, em pleno século 21, você está atrasado na sua saúde, você tem que ver seus hormônios, você tem que ver sua alimentação. Se você quer longevidade, se você quer viver mais, se você quer viver bem, se você quer viver saudável, você tem que ir atrás disso, uma vez na vida que seja, só para você ter um norte. Se você não trabalhar o seu emocional, cada vez mais vocês estão vendo isso, a diferença que isso faz. Agora eu quero que você faça uma analogia. Eu quero que você imagine na sua cabeça agora um milho de uma pipoca. Quando você compra um milho de uma pipoca no saquinho do supermercado, como que ele é? Ele é pequenininho, amarelinho, tá dentro de um saco, né? E se você abrir esse saco, ela estoura sozinha? Não. Se você colocar na panela, colocar com óleo, ela estoura sozinha essa pipoca? Esse milho vai virar pipoca? Nunca. O que precisa acontecer para esse milho virar uma pipoca? O fogo. Pá! O fogo. Então são as situações difíceis que moldam você. E se você fugir disso, sempre, né? Tem horas que nós temos que fugir. Você tá com baita de um problemão, surge outro. Cara, você tem que ocultar isso mesmo e dar foco em alguma coisa. Mas vai ter que chegar um momento da sua vida que você vai ter que parar e pisar nessa lava de fogo. É o que nós vamos fazer aqui hoje. Quem tiver disposto, nós vamos fazer uma técnica aqui ao vivo, para você realmente ressignificar. E quem está disposto, diga sim, que eu quero ver. Eu, sim. Quem não, cara, não fica nessa live que não vai ser para você essa live hoje. Sabe, você tem que estar disposto a realmente ser conduzido para você viver esse momento. Então, imagina lá aquele milho de pipoca do saquinho. Sim, é isso aí. Exatamente, vamos ver aqui no YouTube. Ótimo, beleza, galera chegando no YouTube também. Então, olha só que interessante, se você, né, pensa como uma pipoca, né, o milho, ele não imagina o quanto ele pode se transformar. O milho, quando ele está lá na espiga, está sendo colhido, ele nunca se imaginou branco e com aquele formatinho, né, que é uma pipoca. Ele sempre se imagina um milho. Então, olha só que interessante. Você não vai conseguir transformar um milho amarelo numa pipoca branca, bonita, se você não tiver o fogo. Então, são todas essas situações traumáticas que você viveu que moldaram você. E você precisa reconhecer isso. Você precisa reconhecer que todo o seu passado, todas as situações que você viveu,
você experienciou de uma forma que para você, naquele momento, você não tinha capacidade de lidar, mas hoje, como um adulto, e se isso aconteceu há 2 meses atrás, não importa, hoje, estou 2 meses mais velho, eu tenho mais capacidade de lidar com aquilo. E olha só que interessante que eu desenhei um pouquinho aqui para vocês, né? Vocês estão vendo aqui, ó, tem, né, 3 formatos, e aqui tem um risquinho aqui no meio. Isso aqui é uma letra V, tá? Isso aqui é uma letra S, isso aqui é uma letra D, P, D, I. O que significa tudo isso, Rodrigo? Significa o seguinte, que a hora que você vive esse momento, lembra que o nosso cérebro registra tudo? Só que eu quero que você volte agora para o seu colegial. Volta para o teu colegial, que eu tenho certeza que lá você lembra que você aprendeu sobre uma coisa em biologia, que se chama endoderma, mesoderma e ectoderma. São 3 tecidos embrionários que formam o nosso corpo todo. Então, quando o nosso óvulo começa a se desenvolver, fecundou e começou a se multiplicar, primeiramente, nós formamos 3 tecidos embrionários. A endoderma, a mesoderma e a ectoderma. Está aqui, ó, os 3. E sabe o que isso vai formar? Todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo. Então, existem aqueles tecidos, ó, aqui, ó, que estão formando os tecidos mais vitais para a nossa sobrevivência. Nosso pulmão, coração, as nossas vísceras. Sabe, nosso intestino, nosso rim. Então ali, desse pedacinho lá do nosso desenvolvimento embrionário, vai formar vários órgãos. Aqui, nós temos a mesoderma, que ela vai formar os músculos, as articulações, os tendões, tudo no nosso corpo. Ela vai formar a parte muscular, a cartilagem. E nós temos também a ectoderma, que vai formar uma casca por fora. E sabe o que ela vai fazer? Ela vai formar nossa pele, o nosso cérebro, os nossos nervos do nosso corpo, todo o nosso sistema nervoso. Por isso que técnicas de toque, como a microfisioterapia ou técnicas sutis, elas alteram tanto o emocional, gente. É anatomia. É anatomia, para quem duvida, é anatomia. É o mesmo tecido embrionário. A pele também é formada pela ectoderma. E tem várias partes do seu corpo que também é formada ali. E, Rodrigo, por que eu preciso saber disso? Você precisa saber disso porque cada região dessa, ela tem uma relação com uma função para o nosso corpo. Então, para que servem os músculos, os tendões, as articulações? Para que serve o nosso esqueleto? Ele nos sustenta, nos mantém em pé. Os músculos nos dão potência, força, capacidade de, sabe, a gente reagir às situações. Os nervos transmitem a informação. Relaxa, não relaxa, respira mais, respira menos. A pele, ela nos protege das agressões externas para as internas. Ela separa o ambiente interno e o ambiente externo. Ela separa. Por isso que situações e conflitos de separação podem gerar um Alzheimer no seu cérebro, podem gerar uma neuralgia, você pode travar sua coluna, você pode ter uma alergia de pele. Vocês entendem isso? Quando a gente fala isso para vocês, não é um misticismo, não é um achismo. E por isso que encaixa tanto. E encaixa tanto que as pessoas ficam pé da vida, de tanto sentido que faz para ela. E ela não consegue sustentar isso. Sabe, se o esqueleto ele serve para sustentar o nosso corpo, é óbvio, se você estiver vivendo uma desvalorização, um sentimento de impotência, de incapacidade, para que ele vai alterar o seu pulmão? Ele precisa alterar os seus músculos, os seus nervos, sabe, as suas articulações. É ali que vai impactar. Então a gente consegue saber exatamente a percepção referente ao seu trauma. Se aquilo que você vive é vital, cara, eu preciso de dinheiro, porque o dinheiro ele é minha vida. A gente compra pão, comida com dinheiro e eu perdi meu emprego. É algo vital para você. Você pode impactar um órgão, por exemplo, o estômago, um coração, um órgão vital para você. Olha só que interessante, gente.
Então, assim, todos esses contextos biológicos que a gente fala, que são as nossas percepções, você acaba tendo esses sentimentos, essas sensações, esses sentimentos, eles vão alterar regiões do seu cérebro que vão modificar isso aqui, ó. Então, assim, pessoas, por exemplo, com tireoide, né? Tem pessoas que a tireoide está grande, tem pessoas que têm nódulo. Para que serve a tireoide? Ela aumenta ou ela diminui o nosso metabolismo. Então, se você tem um problema de tireoide, você tem um nódulo, eu tenho certeza que tem várias situações que você tentou agir rápido, resolver logo. Eu preciso resolver logo. É óbvio que o seu corpo vai alterar as células ali, você pode ter um câncer ali, você pode ter uma tireoidite de Hashimoto, porque você precisa aumentar o seu metabolismo. E se isso ficar a longo prazo, se você não resolver, se você não apagar essa percepção, se você não modificar, ele começa a dar o hipotireoidismo, que ele está querendo dar o que sinal? Cara, para. Eu estou tentando te parar, mas eu não... Então lembra das 2 tarefinhas que vocês tiveram até hoje, que é lembrar sobre o máximo possível do seu trauma, né? Entender a energia que você estava reagindo a respeito da sua vida, ou às vezes até mesmo do seu trauma. Hoje, o que você tem que fazer aí no seu papel é o quê? Como eu me sinto? Como eu me sinto em relação ao meu trauma? É uma coisa vital para mim? Eu me sinto impotente, desvalorizado, incapaz? Ou é um conflito, uma sensação de separação, de distanciamento? E quando a gente fala de separação, pode ser um casal que dorme junto, mas que a pessoa sente que não está tendo relação sexual, que não está tendo carinho, que não está tendo amor. Eles estão juntos, mas estão separados. Olha lá, a Marcela, ó, já tratou o hipertiroidismo dela e funcionou. A gente tem até exame de antes e depois da consulta. Olha, Gira, todas essas perguntas que vocês me fazem sobre sintoma, tudo isso a gente explica um por um na formação em leis sistêmicas e biológicas. Um por um. Aqui eu não vou conseguir, eu posso ficar o dia inteiro, que eu não vou fazer vocês entender nunca tudo isso aqui, tudo que está por trás disso aqui. E o que isso tem a ver com ressignificar o trauma? Para ficar mais fácil você ressignificar um trauma, se você é um terapeuta, se você é um pai que quer ajudar o teu filho, se você é uma mãe que quer ajudar teu filho, a tua mãe, a tua família, a tua tia, sei lá quem, você precisa entender melhor qual é a importância para aquela pessoa. Aquela pessoa vive mais, ela sente separação, ela se sente sempre incapaz, desvalorizada, ela sempre se preocupa com aquilo que é vital para ela. Entende? Então, a partir do momento, o início dessa turma é dia 30, nós vamos falar isso até o final. Né? A 3ª turma já está rolando, o curso vai ser online, essa parte de medicina germânica, né? Depois tem a parte da constelação familiar, que aí são os módulos presenciais. Então, olha só que interessante, gente. Eu quero ver vocês agora para tudo. Ó, aviãozinho, 150. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos bombar mais 50 pessoas aqui para a gente fazer outra. Então, ó, aviãozinho. Descarrega. E agora eu quero que você pense, enquanto você faz isso, você descarrega o seu aviãozinho, eu quero que você anote. O que eu sinto perante o meu trauma aqui, que a gente está vendo hoje? O que eu sinto? Eu sinto desvalorização, eu sinto impotência, é algo muito importante para mim, muito vital. Coloca isso, eu quero que você coloque no papel, você precisa ver. Eu sinto com separação. Eu quero ver você colocar isso no papel agora. Você precisa fazer isso agora. Então quem não tem, pega, corre lá. É a Tereza aí, ó. Tereza no YouTube. Patrícia também. Priscila, perdão. Galera, tudo no sim. Quase 200, gente. Ó, estamos chegando. A gente vai chegar, nós vamos sortear. Então é o seguinte, você anotando isso, você entendendo esse processo que
O nosso corpo, ele reage perante a nossa percepção. Nós vamos chegar no 200, vamos chegar lá. Você tem a energia que você reagiu e você tem as maiores lembranças possíveis daquela situação que foi traumática. Pronto. Bora bater 200, galera. Ó, aviãozinho vai descarregando. A galera que vai ver vai ficar doida, né? E nós vamos fazer mais um sorteio aí. Então é o seguinte. Olha lá, estamos falando aqui, vamos ver aqui no YouTube. Vamos bater um papo agora com vocês, tá? Vamos lá. Ó, impotência como se não conseguisse realizar meus sonhos por uma incapacidade. Olha só que interessante. Eu não consigo realizar os meus sonhos por uma incapacidade. Eu vou falar uma coisa para você que me veio aqui por dentro agora. De quem é realmente esse sonho? Se esse sonho for realmente seu, existem duas possibilidades. A primeira, esse sonho vai totalmente contra os princípios da sua família. Às vezes esse sonho requer que você acabe com a tua grana para montar o teu negócio e os teus pais não conseguem ficar sem dinheiro na mão porque para eles foi difícil. E você não vai conseguir, a sua consciência vai pesar para você fazer isso. A segunda possibilidade pode ser que você esteja querendo realizar um sonho que não é seu. Olha que interessante. Eu já vi muitas pessoas querendo entrar na faculdade X, na faculdade Y, por causa que era o sonho do pai, porque era o sonho da mãe, porque era o sonho da avó. A avó nunca estudou, o neto vai lá e tem 5 faculdades. Não para de estudar nunca. Então assim, pessoal, pensa realmente sobre isso. Né? Vai me falando mais casos para que eu possa ajudar vocês agora a se identificar. Então, em relação a isso, ó, pessoal aqui do YouTube que perguntou, essa impotência de não conseguir realizar os sonhos, pensa sobre essas duas coisas. Esse é um sonho realmente meu. Então, esse sonho realmente meu, né, vai contra os princípios da minha família. Por exemplo, às vezes eu quero ser jornalista e meu pai e minha mãe queriam que eu fosse médico. Pô, é lógico que não vai dar certo, porque você vai romper o seu pertencimento. Isso acaba com o seu pertencimento. Se você não entender isso, né, ou, por exemplo, um sentimento de rejeição, de que eu fui rejeitado. Duas coisas importantes em relação à rejeição. Você realmente já experienciou uma rejeição? A mãe realmente deixou, o pai realmente deixou, ou não? Ou é uma situação que a sua mãe se sentiu rejeitada, que a sua avó se sentiu rejeitada? Ou nós vemos isso muito claramente quando a gente faz uma constelação familiar, membros da nossa família que não são vistos, que não são acolhidos, que não são reconhecidos. Geralmente, os abortos. Esse curso foi o melhor investimento de 2020. Olha lá, legal. Show de bola, show de bola, show de bola. Então vocês estão entendendo, pessoal? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Então, se você consegue fazer esse processamento, no processo de ressignificação fica muito mais fácil. Bom, sentimento de desvalorização, medo e insegurança para enfrentar os problemas. Exatamente, ó, medo e insegurança para eu não enfrentar os problemas. Então, assim, são várias possibilidades, não é? Mas o que a gente tem que pensar? Geralmente, quem que enfrenta problemas? São os adultos. Né? Os adultos enfrentam os problemas, as crianças não. Mas se eu tenho algum bloqueio na fase infantil, se eu tenho alguma dificuldade, se eu tive algum medo naquela fase, que eu arrasto até hoje, eu posso continuar com uma mentalidade infantil, mas ó, eu tô te falando isso, mas é para te ajudar, tá? Não tô te jogando lá no chão, não. Às vezes é uma mentalidade infantil de buscar a segurança. Cara, esse mundo não é seguro, porra. Você vai perder, você vai errar. Adulto sabe que vai errar. Você vai perder alguma coisa na sua vida. Você vai perder tua mãe, teu pai, teu tio, teu dinheiro. Um dia você vai perder.
Não existe total segurança nessa vida. E só quem é adulto entende isso. Só quem não tem essa dificuldade, esse bloqueio da fase infantil, consegue entender e encarar isso. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que ressignificar isso, que é o que nós vamos fazer hoje até o final dessa live. Pessoas que param no meio do caminho e não finalizam as coisas. Quantas pessoas eu já atendi que não conseguem finalizar as coisas porque houve traumas gestacionais do meio para o final da gestação. Pensa na timeline. A gestação é um projeto, gente. Ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um final. Então ela tem um processo. E se você tem um bloqueio, se a mãe vive um trauma, uma situação de estresse muito grande, no final da gestação, você pode ter um pânico terrível de finalizar as coisas. Você começa e espana, começa e espana. Olha o seu subconsciente. Entra em estresse. Você entendeu isso? É assim que você começa a ressignificar o seu processo. Você começa a entender cada vez mais um pouquinho sobre ele. Um pouquinho mais sobre ele. Faz sentido isso para vocês? Digita assim que eu quero ver se vocês estão me entendendo, pessoal do YouTube. Vocês estão me entendendo? Tá muito difícil. Eu preciso saber. Preciso saber. Sim, manda um joia, sim. Sabe, eu preciso entender se vocês estão conseguindo pegar essa linha de raciocínio. Foi por isso que eu fiz uma sequência das lives. Para que vocês realmente pudessem entender esse processo. Sim, totalmente. Sim, legal. O YouTube tá legal aqui. Vamos ver o Instagram. Legal. Não perde esse fio da meada, tá? Isso aí. Aproveita e manda o aviãozinho que eu quero fazer mais sessão online, gente. Ó, hoje eu fiz uma sessão online show de bola. Foi muito top. Eu adoro. Entendeu? Então, assim, olha só que interessante. Vocês estão entendendo? Então tá bom. Então vamos lá. Vamos seguir o barco. Então, quando você compreende, e primeiro, como que você vai fazer para compreender o seu trauma, o seu processo? Você precisa olhar para ele, certo? Se você não olha para o seu trauma, se você não olha para a sua dificuldade, se você não olha para a sua ansiedade, como que você vai compreender ela? Olha o que eu fiz com vocês nessas 3 lives. Eu fui conduzindo vocês. Eu fui perguntando sobre o momento difícil. Fui perguntando sobre o sentimento, sobre esse momento difícil, sobre a forma como você reagiu. E agora vocês estão entendendo um sentimento mais profundo. De desvalorização, de impotência, de raiva, de medo. Se é algo importantíssimo para mim, se não é. Se foi uma separação, se não foi. Deixa eu ver uma pergunta interessante aqui, ó. Parto com fórceps pode ter relação com esse fato de iniciar, planejar e saber que tem capacidade de não concluir projetos, medo, insegurança. Total! Meu, pensa bem. Você é uma criança, você não sabe que tem cesárea, você não sabe que tem fórceps. Você é um bebê, o que a natureza faz? É expulsar para fora. Aí você tá lá travado. Graças a Deus existe a medicina para isso. Vem lá o médico, pá, cata no teu crânio. Então, ó, é uma agressão frontal. Ó como que a gente estuda no curso. É uma agressão frontal, né? Ele pega, puxa e tira. Então, assim, essa pessoa, ela pode ter muita sinusite, muita rinite, porque foi uma situação de medo que veio na frente da pessoa. É uma situação frontal. Essa pessoa, ela pode ter dificuldade de encarar as coisas de frente na vida. Ela baixa a cabeça, ela não olha. Ela começa tudo, mas chega no final, ela desvia desse processo. Então faz total sentido. A pessoa pode ter enxaqueca frontal, dor de cabeça, dor nos olhos. E isso pode se ativar quando na vida? Quando ela começar a experienciar de novo aquele mesmo sentimento, aquele mesmo medo. E às vezes a pessoa só vai conseguir finalizar as coisas, esse tipo de pessoa, porque vão arrancar ela. Vai ter que pegar, como se pegasse aqui no braço e colocasse ela para fazer as coisas, senão não faz. Então vocês entendem que o momento traumático ele tem muita relação com todas esses nossos sinais e sintomas do nosso corpo, tá?
E aí, galera, é o seguinte, nós vamos começar agora a fazer um exercício com vocês, e por isso que eu pedi para vocês estarem num lugar calmo, num lugar tranquilo, e vocês conseguiram pegar aí, né, o sentimento que vocês tiveram na sua situação difícil, vocês pegaram aí mais ou menos o lembrete de como foi. Tá tudo ok, manda coraçãozinho aí para eu ver, digita o coraçãozinho aí para eu ver. Vamos lá, vamos ver se vocês estão fazendo isso mesmo. É isso aí, ó, tá chegando. Então tá, vocês fizeram isso, né? Então agora, a gente vai começar a fazer o seguinte. Eu quero que vocês fiquem em um lugar aí bem confortável, tá? E vamos se posicionar pra gente fazer aqui um exercício bem legal, né? Convida mais gente, porque assim, a hora é agora, né? A hora é agora. Não importa se você fez as outras lives ou não, mas agora você vai conseguir uma condução bem legal. Bem legal. Sentir parto prematuro. Gente, tem muita coisa aqui. Parto normal com fórceps. Tem muita coisa. O que difere uma pessoa? O que difere uma pessoa que após um trauma ela fica bem e a outra não? O que vocês acham? Escreve aí. O que vocês acham que difere uma pessoa que após uma situação traumática, uma situação difícil, ela fica mal e a outra não? Por que isso acontece com algumas pessoas? O que diferencia? O que faz diferença de um para outro? O que vocês acham? Escreve aí para eu ver. O que realmente faz diferença? Sei lá, eu passei o trauma junto com uma pessoa aqui. A pessoa não sentiu nada e eu entrei em pânico. O que faz diferença? A forma de viver? A percepção? Sim, pode ser. Só conheço as que ficam mal. Resiliência, legal. Já come... Thali, Floripa, ei, saudade de Floripa. Manda um abraço pro Juliano aí. Percepção, aceitação, superação do trauma, frieza, modo de analisar, modo de saber lidar, percepção. A forma como ele reage depende de como você recebeu. Exatamente. Mas aí, Rafa, tem um negócio que é importante, cara. Quando nós somos pegos, né? Quando nós somos pegos inconscientemente, a forma como eu recebi aquilo, a minha sensação naquele momento, eu não consigo controlar. Eu simplesmente sinto. Aceitação depende do meu momento. Jessie! Hello, Jessie! Minha sobrinha dos Estados Unidos. Hello, Jessie. Então, olha só que interessante. Futura médica lá nos Estados Unidos, hein? Se Deus quiser. Então, olha só que interessante. O que faz diferença entre uma pessoa ou outra, né? Se a outra vai ter um processo de pânico, a outra vai ter uma depressão. O que vai fazer mais diferença é o conhecimento sobre si mesmo. Por que o conhecimento sobre si mesmo? Porque se naquela situação a gente sofre um impacto, sente a separação, é inconsciente. Nós não estamos falando de coisinhas do dia a dia que acontece um negócio e eu de repente começo a me sentir com raiva do fulano. Não é isso. Nós estamos falando de um choque biológico, de um trauma, de uma situação que você não controla. Então você sente. E aí você sente baseado nas suas crenças, na sua história, naquilo que é importante para sua família, legal. Mas daqui para frente vai começar a ter uma reação do seu corpo e da sua mente perante a isso. E a outra pessoa? Se a outra pessoa ela conhece a si mesmo, se a outra pessoa assume a responsabilidade da vida, se a outra pessoa assume que ela está se sentindo ansiosa, ela deixa de ser o quê? Vítima. Se eu deixo de ser vítima, eu começo a dar um novo sentido para o meu sintoma. Exatamente. Quanto mais emoção, mais envolvida a gente fica nesse impacto. E aí, se você deixa de ser vítima desse impacto,
você começa a ter um domínio sobre ele. É quando você começa a mudar, é quando você começa a ressignificar, e nós estamos chegando, aviãozinho, nós estamos chegando, vai ter mais uma. Então, gente, cai na real. Vocês vão ter ansiedade, vocês vão ter dor, vocês vão ter depressão, vocês vão ter. Não importa o que vocês façam. Agora, o que diferencia uma pessoa que sofre com isso e uma pessoa que não sofre é o autoconhecimento que ela vai ter. Lógico, atividade física, boa alimentação, dormir bem e tudo mais, mas se ela conseguir olhar para aquilo naquele momento ali já diferente. Eu me lembro de uma história do Bert Hellinger que, sabe, todo mundo achava que ele era um santo, né, que não sentia nada. E uma vez a pessoa que estava organizando um curso dele atrasou para buscar ele. Ele ficou puto da vida no carro, ficou nervoso, com raiva, falou um monte para a mulher. E na hora que ele desceu do carro, ele falou assim: acabou, tá tudo bem, tá? Eu já descarreguei a minha raiva, eu já entendi o processo, voltamos à nossa normalidade. Uma postura de adulto, o cara descarregou o que ele tinha que descarregar, ele sentiu raiva, por que ele vai reter? Ele vive aquilo como é, a vida como é. E os dois fizeram parceria por um longo tempo aí. Então assim, você vai sentir aquele impacto daquele momento, e você vai reagir. E aí você pode ter uma escolha. O poder da escolha. Sabe o que diferencia você de uma criança? O poder que você tem de escolha sobre os seus pensamentos, seus sentimentos, sobre a sua vida. Uma criança, ela é muito mais inconsciente do que nós, principalmente até os 7 anos. Ela não tem a capacidade de entender, de escolher. Você tem. Então você pode escolher ficar no ponto positivo ou ficar no ponto negativo daquela situação traumática. É você que escolhe, mais ninguém. Porque depois que passou aquele choque biológico, depois que passou aquele trauma, depois que passou aquela dor profunda da separação, da traição, do casamento, da briga, vamos lá, galera, estamos subindo, decola. Depois que passa aquele negócio, é você, é só você com você mesmo, mais ninguém. E muitas vezes nós buscamos desculpas para justificar os nossos erros, nosso vitimismo. E eu vou contar um negócio para vocês que aconteceu aqui no dia da primeira live. Minha esposa tá aí, ela sabe disso. Eu cheguei em casa atrasado, porque eu atrasei para sair da clínica, eu tinha que arrumar tudo a sala, e estava desorganizado onde eu ia fazer. Eu cheguei e briguei com ela. Pô, você não fez nada. Ela nem sabia. Aí depois da live, ela veio conversar comigo. Você estava nervoso? Eu falei, nossa, realmente, eu descarreguei em você. Olha a diferença. Eu sinto muito, não, desculpa. Realmente você não sabia, né? Eu estava ansioso, eu estava tenso mesmo. Isso é adulto, gente. Você reconhece que você errou. E você vai errar, eu vou errar. Todo mundo vai errar. Eu errei para fazer uma live aqui para vocês. Mas o que diferenciou entre eu e ela estar bem no mesmo momento? O meu reconhecimento. Eu reconheço que eu errei. Sinto muito, desculpa. E ela, entendi, lógico, você, né, ficou mesmo. Passou. Quantos casais aqui ficam uma semana brigados por causa de uma merdinha? Vocês estão entendendo isso? É só o conhecimento. Se não fosse o conhecimento, eu ia chegar igual um cavalo doido, dando coisa em todo mundo. Virginiano, perfeccionista, tudo certinho. Eu tenho que trabalhar isso constantemente, gente. Você tem que amar o processo. Então pare de justificar. Para de dar desculpa para você mesmo. Sabe? A gente tem que olhar para a nossa história e dizer sim para ela. Sabe? E você fica justificando, eu não tenho isso, não tenho aquilo, sabe? Não tenho dinheiro, não tenho tempo. Cara, que não tem tempo aí, minha esposa aí, ela acorda 20... Eu nunca imaginei ela acordar 20 para 6 da manhã para malhar das 6 às 7. Isso era uma coisa assim, impossível. Mas quando ela colocou um objetivo na cabeça dela, ela tocou, ela se propôs.
Eu conheço ela há 20 anos. Eu nunca vi a força de vontade para acordar cedo para fazer alguma coisa, porque está acostumada a acordar tarde. Ela acorda 20 para 6. Para ir malhar, para ir levar depois o filho na escola, isso, aquilo. Então assim, gente, para de dar desculpa para você mesmo. Mentir para si mesmo é a pior mentira. O quanto você mente para você mesmo que a culpa das suas coisas é do seu parceiro, que é do seu pai, que é do seu chefe no seu trabalho. Sabe, o teu chefe às vezes te mandou embora, você vai ficar sofrendo as lágrimas. Em vez de você olhar para a puta porta que às vezes abriu para você. Então pensa nisso, você tem o poder de escolher entre vou ficar no trauma ou não. E agora nós vamos começar esse processo. Todo mundo está preparado? Diga sim. Nós vamos começar. Vamos lá. Depois desse tapa na cara, como estão dizendo aí, a gente vai fazer uma técnica para que a gente possa ressignificar. Então eu quero que vocês sentem num lugar tranquilo ou fiquem deitado, né? Vamos ficar numa postura de conexão interna. E agora, diga para você mesmo uma palavra que você gostaria de ouvir naquele momento, o que vier na sua cabeça. Talvez você gostaria de ter um carinho, uma atenção, um afeto, uma palavra de amor. Diga para você mesmo o que você precisava escutar naquele momento. Acolha. Abraça. Sinta aquilo que você precisava naquele momento. Tenho certeza que doeu demais. O que você viveu foi realmente difícil. Mas agora você está recebendo o que você precisava. A sua proteção, o carinho, a atenção, aquela palavra amiga. Pega essa pessoa que é você mesmo, coloca no teu colo agora. E você vai dizer bem no ouvido dela: agora eu estou no comando. Eu vou fazer dessa situação o mais importante para a minha vida. Porque a partir de agora, eu aceito tudo como foi. E eu vou usar para mim essa situação como força de superação. Diga isso. Diga que agora você concorda com tudo aquilo que aconteceu com você. E que essa história te fez ser quem você é hoje. Que a partir de agora, isso não lhe afeta mais.
porque você vê, sente, compreende tudo aquilo. Eu quero que você vire de costas agora para tudo isso, se afaste um pouco dessa situação e vire de costas, como se estivesse atrás de você. E atrás de você, você vai colocar os teus pais. E mesmo que essa situação tenha acontecido com eles, mas imagine os teus pais biológicos atrás de você. Sinta essa conexão. Sinta a força que eles têm quando estão atrás de você. E agora eu quero que vocês se imaginem dando um passo. Dando um passo e olhando para aquilo que você quer na sua vida. Não sei se é saúde, se é dinheiro, se é um relacionamento. Olha para isso que você quer para a sua vida, com tudo aquilo que aconteceu com você para trás. Sente a energia te empurrando. Esse é o seu lugar. E é assim que você ganha força. Respira. Respira. Isso. E vai sentindo de novo o seu pé no chão. Vai sentindo de novo a sua coluna. Traz a sua atenção, né, para todas essas sensações mais fisiológicas que você viveu. Eu vou dar uma dica para vocês agora. Sempre que vocês se depararem com uma situação difícil, uma situação que você não consegue lidar, que é difícil para você, uma reunião, falar em público, não sei o que é difícil para você. Mas toda vez que você se deparar com uma situação difícil, imagina que os teus pais biológicos, por que eu estou falando biológicos? Porque se tem alguém aqui que é adotivo, você precisa de uma certa forma também se conectar com os seus pais biológicos. Porque os nossos pais são as nossas raízes, entende? É aquilo que nos trouxe esse impulso para a nossa vida. Sabe, a união dos nossos pais, pensa bem, ó, a união dos nossos pais foi um impulso para surgir a vida. E quando de uma certa forma eu não honro, eu não me conecto com isso, eu perco o meu impulso da vida. Eu tenho essa dificuldade de me impulsionar na vida. Então, olha só que interessante. Se você tem dificuldade em qualquer situação, né, que para você é difícil, imagina, se conecta com os teus pais, sabe? Sente ele atrás de você, sabe? Como se eles estivessem ali. Gente, o nosso cérebro, ele vive de simbolismo. Sabe? Se você simbolizar isso para você, isso vai te dar força. Por mais que você odeie os teus pais, por mais que você odeie tua mãe, não importa o que aconteceu, sabe? Eles são homens, mulheres imperfeitos. Escreve isso no teu papel agora. Teu pai e tua mãe é imperfeito. Tanto por coisas difíceis que eles fizeram ou porque eles melaram demais, tá? Aqueles pais que melam demais também estragam os filhos. Então eles não são perfeitos. Quem tem que arrumar a bagunça é você. E aí, pessoal, tem um ditado chinês que eu acho muito interessante. Se você conhece o seu inimigo, olha só que interessante isso. Se você conhece o seu inimigo, você já tem um passo para suas batalhas. Se você conhece a estratégia do seu inimigo,
Você já tem um passo mais importante ainda para sua vitória. Mas se você conhece a profundidade do seu inimigo, escuta aqui o que eu estou falando. Se você conhece a profundidade do seu inimigo interno, a guerra já está ganha. Você ganhou a guerra. Se você conhecer todos os detalhes do seu trauma, se você saber de tudo, se você voltar para aquela cena e olhar tudo e falar assim, cara, eu conheço tudo agora. A batalha está ganha. Você ganhou do seu trauma. Ele nunca mais vai ser um trauma para você, ele vai ser um trator, uma Scania, um avião que vai decolar, vai fazer você voar para cima, sabe? Você vai sentir essa energia, porque não tem como você negar o seu passado, você não pode mudar o seu passado, de maneira alguma você vai conseguir mudar o seu passado, mas você pode reconstruir um novo presente, um novo futuro. É isso que é a essência da ressignificação. Essa é a essência da ressignificação. Então, embora ninguém possa voltar atrás e mudar o que aconteceu, sabe? Se seu pai errou, se sua mãe errou, se seu marido errou. Olha que interessante. Tem uma história muito legal de uma senhora. Ela estava num workshop. E ali o pessoal tudo fazendo constelação, e a pessoa, né? Todo mundo falando suas dificuldades, seus traumas, né? E ela chegou, essa senhora, e ela falou assim, né? E todo mundo ali, né? Falando das suas dificuldades, ela chegou e falou assim, olha, é o seguinte, eu vivi coisas muito fortes, né? Eu fui abusada pelo meu pai, eu tive situações extremamente difíceis, né? Que eu vivi na minha vida, mas e eu não sou formada em nada, eu não tenho graduação, eu não tenho nada assim para dar para a sociedade, né? E diante desse estudo que nós estamos fazendo, dessa roda de conhecimento, eu tomei uma decisão, sabe? Eu vou ajudar os pais, as crianças, a não viverem aquilo que eu vivi. Olha só, cara. Eu vou ensinar os pais e as crianças a não passarem por aquilo que eu vivi. Olha só, ela pegou o trauma mais, cara, um abuso do pai, né? Ela pegou uma coisa muito difícil e ela jogou para ajudar as pessoas, contribuir com o mundo. Eu superei, ela falou. Eu superei.